O Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. É o terceiro dia do julgamento e nós vamos direto para o TSE em Brasília, ao vivo, onde quem traz as informações para a gente é o Júlio Mosquera. Boa noite, Júlio. Boa noite, Bonner, Renata. Boa noite a todos. O julgamento já tem mais de 15 horas de debates e foi suspenso agora há pouco, mais uma vez, a pedido do ministro relator Herman Benjamin. Ele já lia o voto dele há mais de 4 horas e alegou cansaço. Um voto detalhado, uma análise minuciosa que recebeu, inclusive, elogios do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Até aqui, o ministro relator apresentou depoimentos, provas e argumentos para afirmar que houve abuso do poder político e econômico. Caixa 2, inclusive, citou o pagamento por fora aos marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, e declarou também que houve pagamento de propina por empresas com negócios com a Petrobras. Essa propina paga pessoas envolvidas na campanha. O ministro Herman Benjamin vai voltar a ler o voto dele amanhã às 9 da manhã. Ele ainda vai fazer uma análise do caso da Odebrecht, vai apresentar as irregularidades nas gráficas contratadas pela chapa Dilma Temer e fazer suas considerações finais. Logo em seguida, os outros ministros iniciam o voto deles. Por acordo, cada um terá 20 minutos para justificar o voto. Então, a expectativa é de que o julgamento seja encerrado amanhã mesmo. Bonner, Renata. Obrigado, Júlio. Até já. A sessão foi retomada às 9h20 da manhã. Por mais de 3 horas, o centro da discussão continuou sendo a inclusão ou não dos depoimentos de delatores da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura no processo. A importância dos depoimentos é por causa da gravidade do que os delatores contaram à Justiça Eleitoral. Marcelo Odebrecht disse que a construtora financiou a campanha da chapa Dilma Temer com dinheiro de propina. João Santana e Mônica Moura contaram que Dilma sabia que eles recebiam dinheiro de Caixa 2 no exterior pelo trabalho na campanha e que era a Odebrecht que realizava esses pagamentos. Ontem, os ministros tinham decidido que essa discussão seria feita junto com o mérito da ação, no voto que o relator começaria a ler hoje cedo. Mas o presidente do tribunal, o ministro Gilmar Mendes, surpreendeu e abriu a sessão recolocando a questão das preliminares. As defesas da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer alegam que são fatos novos, que não estavam na ação inicial apresentada pelo PSDB e que, por isso, não poderiam entrar no processo. 4 dos 7 juízes deixaram claro que concordam com a tese das defesas. O presidente, Gilmar Mendes, e os ministros Napoleão Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, o que indica que eles votariam contra a cassação da chapa. Gonzaga e Vieira foram os que entraram mais recentemente no tribunal, indicados pelo presidente Michel Temer. Outros 3 ministros se declararam favoráveis à inclusão dos depoimentos. O relator, Herman Benjamin, Rosa Weber e Luiz Fux. É um artigo que é uma norma improcedendo dirigida ao juiz. Senhor juiz, quando o senhor for julgar, o senhor observe a realidade prática. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. Então, o que diz o artigo 493? Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz e a forciore ao tribunal tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Para defender a retirada das informações da Odebrecht e dos marqueteiros, o ministro Napoleão Maia levantou uma outra questão. Ele disse que a legislação exige rapidez no julgamento de cassação de mandato. Veja, o Código Eleitoral e a legislação eleitoral é prolixa em estabelecer a celeridade, a urgência, a emeritidade e a efetividade de decisões nesse tipo de ação. Inclusive, a lei estabelece no artigo 97A uma prescrição intercorrente. Diz que essa ação tem que ser concluída no prazo de 1 ano. Eu penso que isto, a meu ver, professor Luiz Fux, eu penso que isto é um freio à expansividade da investigação.
Porque tudo tem de ser concluído dentro de um ano. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, que acompanha todo o julgamento ao lado dos ministros, defendeu o entendimento do relator, Herman Benjamin. Segundo o vice-procurador, os depoimentos dos delatores estavam, sim, relacionados no pedido original do PSDB, que menciona dinheiro desviado da Petrobras. Nicolau Dino comparou o julgamento ao tratamento de um câncer. A petição inicial apontou a existência de um tumor. Agradeço. A ecografia apontou a existência de um câncer. E a cirurgia abdominal demonstrou que, na realidade, o quadro é de metástase. Ao longo da manhã, o ministro Luiz Fux fez várias defesas do entendimento do relator contra a retirada do processo das provas da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. O ministro Fux reforçou o argumento de ampla defesa dos réus. Nós temos essas ações, elas têm pedidos. O pedido é aquilo que a parte pretende. O que se pretende aqui? Cassação de diploma e inelegibilidade. Por quê? A resposta à pergunta por quê indica a causa pretende. Por quê? Porque houve abuso do poder político e houve abuso do poder econômico. Esta é a causa de pedir. Dentro da causa de pedir, se incluem vários fatos. E esses fatos, evidentemente, eles compõem a causa petende. A regra, conforme Vossa Excelência está muito bem colocando, que é uma regra tradicional em obediência ao princípio do contraditório, é a de que não se pode mudar pedido nem a causa de pedir originariamente depois da citação. O novo Código mitiga esse princípio de é possível modificar pedido e a causa petende até o saneamento, porque então o juiz já sabe também o que vai julgar, no saneamento e na organização do processo, mas, ouvido o réu, reabrindo-se o contraditório. A discussão sobre a inclusão ou não dos depoimentos da Odebrecht e dos marqueteiros petistas se estendeu por toda a manhã. O relator Herman Benjamin repetiu que, antes de tomar essa decisão, os ministros deveriam ouvir o voto dele, porque trataria apenas do que está no pedido original do PSDB. Trazer argumentações jurídicas as mais diversas para justificar, todas legítimas, para justificar o porquê do exercício de, aspas, palavras de Vossa Excelência, avançar no mérito, fechou aspas. Mas nós temos que também deixar muito claro, não é só o porquê, é o para quê. Qual é o resultado que se pretende aqui? Com esta volta pela causa de pedir, análise superficial da petição inicial, vendo apenas aquilo que interessa, fazendo uma leitura que não confere com o que está nos acórdãos ou nas decisões deste tribunal, inclusive sobre o prosseguimento da ação. A razão é uma só, é arrancar toda a prova relativa à Odebrecht. Os ânimos ficaram mais exaltados quando o ministro Admar Gonzaga e o relator discutiram o teor das ações apresentadas pelo PSDB e o uso de caixa 2 na campanha. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. A Caixa 2. Ou seja, se eu entendi bem, aqui nós estamos no processo mais importante da história do TSE para examinar Caixa 1, mas não Caixa 2. Invertendo a ordem absoluta de toda a nossa história. Aqui nós sempre examinamos Caixa 2. Ministro, em agora, momento Caixa nenhum 1, da petição inicial e Caixa 1, como o ministro Gilmar diz, em momento nenhum. Caixa 1, como o ministro Gilmar diz,
se transformou numa grande lavanderia a mais sofisticada possível. O ministro Tarcísio Vieira foi um dos que deixaram claro o voto contra a inclusão de informações referentes ao Odebrecht e aos marqueteiros. Ele reconheceu que os fatos revelados pelos depoimentos da Odebrecht eram graves, mas mesmo assim foi enfático na defesa de não levá-los em conta no processo. Longe de mim questionar a extrema gravidade dos fatos que vieram à tona nos citados depoimentos, são revelações que assombram qualquer pessoa de bem e que merecem, sim, investigações cabais, à mercê do devido processo legal e, a caso comprovadas, hão de ensejar punições duras e exemplares. Ocorre, porém, e essa é a minha visão pessoal, que os fatos estranhos à delimitação original da causa de pedido não podem ser considerados no julgamento de hoje. Orientação pessoal, eu não levarei em consideração nenhuma prova produzida nessa fase Odebrecht para frente. Não, a minha pergunta é se Vossa Excelência exclui a Odebrecht. Sim. No fim da manhã, o relator voltou a usar como argumento que, em 2015, ao analisar um recurso contra o arquivamento de uma das ações contra a chapa Dilma Temer, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pelo prosseguimento do caso e pelo aprofundamento das investigações. E que isso foi decidido com base em voto do hoje presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Me orientei apenas porque o acórdão da relatoria do ministro Gilmar Mendes usou esses dispositivos em várias passagens do seu voto que acabou prevalecendo. Mas não porque eu tenha sentido a necessidade de utilizar fatos públicos e notórios, simplesmente me orientei por esse dispositivo por conta da utilização e da centralidade no voto condutor do acórdão deste Tribunal Superior Eleitoral. Herman Benjamin leu trechos de depoimentos dados a ele pelos delatores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco, para demonstrar que só considerou fatos presentes na apresentação da ação, inclusive aqueles relativos a Odebrecht. Aqui é uma testemunha citada na petição inicial, que foi chave nos debates longos, travados por ocasião do agravo regimental, e que foi chave no voto do eminente relator, que eu estou seguindo à risca, e do próprio acórdão, que diz que a Odebrecht era a chefe dos ataques à Petrobras. A Odebrecht era a matriarca da manada de elefantes que transformou a Petrobras numa savana africana para reprodução e rapinagem. É isso. Está dito por testemunha listada na petição inicial e mencionada várias vezes no acórdão que orientou o meu trabalho. Mas vamos agora ao Pedro Barusco. Diz o senhor Barusco que estaleiros ficaram responsáveis pela área política. E aqui nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões e de dólares, não de reais. Senhor Pedro Barusco, da minha parte ficou o estaleiro Jurong, integralmente, e uma parte do Keppel. Na área política ficaram todos os outros, mais outra parte do Keppel. O Keppel foi usado para ajustar a divisão, uma parte para cá e uma parte para lá. Foi o único estaleiro que ficou com cotas para as duas áreas, vamos dizer. E aí o ponto principal. O Jurong ficou totalmente para a casa. A casa era a Petrobras. Entenda-se, não a Petrobras empresa, infelizmente, mas para os funcionários
para as casas, entre aspas. E os outros estaleiros, que eram o Atlântico Sul, Engevix, o consórcio Odebrecht, OAS, UTC, ficaram para os políticos. Portanto, não vamos falar em fase Odebrecht. Não existe fase Odebrecht. A Odebrecht já deveria ter sido arrancada a fórceps desde o início. Na retomada do julgamento à tarde, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, insistiu que, no entendimento dele, os depoimentos dos delatores da Odebrecht não têm relação com o que foi pedido inicialmente na ação do PSDB para investigar a chapa Dilma Temer. Segundo Gilmar Mendes, os fatos novos trazidos pela Odebrecht extrapolam o objeto da ação. Os advogados de Dilma e de Temer já pediram que as provas da Odebrecht não sejam consideradas no julgamento. No caso concreto, com a dilação probatória realizada pelo relator ministro Herman Benjamin, instrução pautada pelo respeito ao devido processo legal e que certamente ficará na história da Justiça Eleitoral, podemos constatar que realmente os outros fatos que surgiram no curso da ação, a tal fase Odebrecht, não guardam relação com a causa de pedido delimitada na inicial. E aí eu cito o próprio depoimento do Marcelo Odebrecht, nesse ponto. Diz ele, e todos têm esses elementos para verificar. Eu não sabia da dimensão do nosso envolvimento na Lava Jato, porque eu não me envolvia nos assuntos da Petrobras. E aí veio aquela história que eu soube depois do pagamento a Paulo Roberto. Então, no caso específico da campanha de 2014, o único dinheiro que pode ter vindo de maneira ilícita, quer dizer, contrapartida específica, foi essa questão do refis da crise. O relator contestou o Gilmar Mendes. Afirmou que a campanha de 2014 recebeu dinheiro oriundo de propina da Petrobras. Nas petições iniciais, os representantes sustentam que, aspas, a campanha de 2010 da requerida Dilma Rousseff foi financiada em parte, 2014, em parte por dinheiro oriundo da corrupção da Petrobras. Afirmam ainda que, aspas, os valores desviados são de grande monta, atingindo cifras milionárias que permitiram o financiamento dos partidos políticos, integrantes da coligação investigada, os quais lograram condições privilegiadas para se inserirem no contexto político e social, auferindo vantagem desproporcional em relação aos adversários, fecho aspas. Isto é o que nós poderíamos chamar de engorda dos partidos. E que o próprio ministro Gilmar Mendes, no seu voto, aludiu, de uma forma muito veemente, que os partidos estariam recebendo recursos para ganhar musculatura, ia ganhar musculatura com um objetivo, segundo o ministro Gilmar Mendes, muito deliberado na campanha eleitoral. Os ministros Admar Gonzaga e Herman Benjamin voltaram a discutir se o pedido inicial incluía o pagamento de Caixa 2. Admar, como vimos antes, tinha dito que não pela manhã. E à tarde, o relator leu o trecho do pedido inicial em que há menção explícita ao Caixa 2. Admar Gonzaga acusou o relator de querer constranger os demais ministros. Herman replicou, dizendo que o que constrangerá ou não serão os votos dos próprios ministros. Nós, juízes, não julgamos por títulos. Nós, juízes, julgamos por descrição. Então, eu não vejo como Vossa Excelência, e respeito muito o seu ponto de vista, somos livres nesse país, inclusive para divergir. Mas não entendo como Vossa Excelência queira limitar este processo à Caixa 1. Para a Caixa 1, nós não precisaríamos de TSE. Se funcionasse o Caixa 1.
Aliás, se o caixa 1 não é caixa 1, é o quê? Para justificar a intervenção do TSE, seria caixa 2. Ou a transmutação do caixa 1 em caixa 2. Então, uma coisa é a posição do ministro Gilmar Mendes, trazida aqui, e não há divergência, ministro Gilmar Mendes, entre nós dois, eu vou demonstrar. No sentido de adequação do que nós vamos decidir à petição inicial. Petrobras, propina, não propina, as empresas que estão lá listadas. Outra coisa é afirmar que caixa 2 não é objeto da nossa inquirição. É determinação da própria Vossa Excelência vai entender no momento oportuno. Tá bem. Não adianta ficar fazendo discurso para a plateia. Não, eu não estou fazendo e querendo discurso. constranger seus colegas. Não, que isso não vai funcionar. Aqui não é isso constrangimento. É constrangimento, aqui sim. É um esclarecimento, é constrangimento, é o que Edmar. Vossa Excelência está fazendo. Não. Se Vossa Excelência pudesse respeitar... Vossa Excelência está com a aura de relator, querendo constranger seus colegas. Não vai conseguir. Não, Tenha respeito pelo meu voto. Eu não vou constranger, nem preciso, porque os nossos votos Tenha respeito, nós somos ou 7 não a nós aqui. próprios. Faremos as divergências com elegância. O ministro Herman Benjamin finalmente iniciou a leitura do voto dele, afirmando que iria se concentrar na discussão de entrada de recursos ilícitos na campanha e também os gastos ilícitos. Ele ressaltou que a existência de recursos não declarados à Justiça Eleitoral numa campanha já justifica a cassação de uma chapa. Qualquer criança sabe que quando vai fazer uma poupança, e pede para o pai ou para a mãe um daqueles cofrinhos de caderneta de poupança para colocar as moedinhas, se quiser efetivamente fazer uma competição entre o pai e a mãe para ver quem doa mais moedinha, terá que ter 2 cofrinhos. Porque se tiver um cofrinho só, ao término do mês, não saberá, ao despejá-lo em uma mesa, quais as moedas de R$1 que vieram do pai ou que vieram da mãe. E aqui, isto no direito, nós sabemos, chama-se de fungibilidade das coisas. Então, aqui nós temos um grande cofre, recursos lícitos de caixa 1 puros entram junto com recursos de caixa 2, 3 e se misturam. Não se pode separar. Por isso que eu disse que quem quiser aqui separar, e eu acho que ninguém vai querer, imagino, caixa 1 e caixa 2, boa sorte. E realço, para a cassação de mandatos, não há a necessidade do recurso ser derivado de propina. Para a cassação de mandatos, basta que o recurso, limpinho em todos os outros sentidos, se é que isso é possível, não tenha sido declarado. O ministro Herman Benjamin afirmou que a Justiça Eleitoral não faz distinção entre caixa 2 com propina e caixa 2 sem propina. O ministro insistiu que a existência de recursos não declarados à Justiça Eleitoral numa campanha justifica a cassação de uma chapa. Para fins eleitorais, é desnecessária a distinção entre caixa 2 sem corrupção ou com propina, ou caixa 2, ou melhor dizendo, caixa 2 sem propina e caixa 2 com propina. Porque o caixa 2 puro, sozinho, leva ao atendimento dos pedidos feitos, ou pelo menos um dos pedidos, o primeiro da cassação do diploma feito nas petições
iniciais. A regra de ouro deve ser a noção de que o ilícito contamina o lícito e o legal não purifica o ilegal. Mesmo que não haja propina, mesmo que os serviços tenham sido efetivamente prestados ou os produtos entregues, mas esta triangulação viola o sistema de transparência absoluta e, portanto, leva à violação da própria lei. O relator do processo afirmou que empresas investigadas na Lava Jato fizeram uma espécie de poupança da propina, ou seja, segundo ele, começaram a fazer doações vultosas para os partidos da coligação que elegeu a chapa Dilma Temer 2 anos antes da eleição de 2014. Herman Benjamin citou um voto do presidente do TSE, Gilmar Mendes, que em 2015 já tinha apontado para essa questão. Desnecessário qualquer esforço jurídico hermenêutico para concluir que recursos doados a partidos, provenientes, contudo, de corrupção, são derramados, entre parênteses, também, ponto de exclamação, nas disputas eleitorais, mormente naquela que exige maior aporte financeiro, como disputa presidencial. As empresas envolvidas na Operação Lava Jato, e atenção, na Operação Lava Jato, não só aquelas citadas na petição inicial, doaram importantes valores para os partidos envolvidos no suposto esquema, continua ele, PT, PMDB e PP, algo em torno de 100 milhões de reais nos anos de 2012 e 2013. E fecha. Diz ele, e perdoe-me a obviedade, não tivemos eleição em 2013, mas em 2014 sim. Já era um adiantamento de propina? Perguntou. Então, nós já temos neste acórdão a indicação do fenômeno aqui descrito, da propina poupança, guardada, em alguns casos, num sistema de conta corrente, relações de trato sucessivo para as eleições seguintes. Herman Benjamin citou no processo provas encaminhadas pela Justiça Federal em Curitiba que apontam o desvio de dinheiro da Petrobras para a campanha eleitoral e que já estavam presentes na petição inicial do PSDB. O ministro disse que o plenário não pode excluir do processo essas provas da Petrobras, como alguns ministros pretendem fazer, no caso da delação da Odebrecht. Consta dos autos a tabela detalhada do senhor Barusco com as propinas recebidas em cada contrato da Petrobras, com a identificação do nome do projeto, da data em que é celebrado, do valor envolvido, da divisão entre casa e partido e o contato na empresa que faria o pagamento. Ressalto que a origem ilícita dos recursos, isto é, o caráter de propina dos valores destinados aos partidos, é algo que sequer pode ser contestado, por além de comprovado nos documentos encaminhados pela Terceira Vara Criminal da Justiça Federal de Curitiba, e aqui, ministro Gilmar, foram encaminhados a pedido do representante na petição inicial. E eu imagino que esses documentos não fazem parte da exclusão que se pretende, e depois nós debateremos ainda um pouco mais do material relativo à Odebrecht.
No julgamento da chapa Dilma Temer, você viu que houve uma divisão clara entre os ministros do TSE sobre a inclusão ou não de provas consideradas importantes pelo relator, o ministro Herman Benjamin. O repórter Marcos Lozecan mostra agora que provas são essas. É um conjunto de provas considerado crucial para os dois lados, acusação e defesa. Tão importante que o Ministério Público Eleitoral e o relator Herman Benjamin lutaram para manter e que os advogados de Dilma e Temer fizeram de tudo para descartar. São os depoimentos ao TSE de ex-executivos da Odebrecht e dos marqueteiros da campanha da chapa Dilma Temer em 2014, João Santana e Mônica Moura. O casal disse ao ministro Herman Benjamin que a campanha foi paga com dinheiro ilícito depositado em contas no exterior. O juiz perguntou se a presidente Dilma sabia que uma parte do valor era paga por Caixa 2. Mônica Moura respondeu: a presidente sabia, sem nenhuma sombra de dúvida. Sobre as eventuais dificuldades para receber os pagamentos, a publicitária disse: eu falava com ela às vezes que a gente se encontrava para gravar ou qualquer outro encontro. E ela dizia, não se preocupe, eu vou falar, vai resolver. Ao longo da fase de coleta de provas, o ministro Herman Benjamin também determinou a realização de diligências e perícias, quebrou sigilos e ouviu ex-dirigentes da Odebrecht. Os delatores relataram o pagamento de despesa da campanha via Caixa 2. O empresário Marcelo Odebrecht confirmou um repasse de 150 milhões para a chapa Dilma Temer e explicou. Nesse caso desses 150 tem um detalhe específico, que é o seguinte: 50 milhões desses 150, de fato, vieram em cima de um pedido de uma contrapartida específica, de um tema que é de 2009, a aprovação de um projeto de lei que atendia a várias empresas. E esses 50 milhões vieram com um pedido para a campanha de 2010, só que acabou não indo para a campanha de 2010, sendo utilizado na campanha de 2014. Além dos depoimentos, os delatores entregaram provas documentais, como planilhas de pagamentos em contas no exterior, agendas e outros papéis do Departamento de Operações Estruturadas, o setor de propina da empreiteira. De acordo com os investigadores, prova cabal da existência de Caixa 2 nas contas da chapa vencedora. Durante o julgamento no TSE, o ministro relator Herman Benjamin citou trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, que em 13 de agosto de 2015 foi a favor da continuidade da investigação sobre a chapa Dilma Temer. Na verdade, busca-se tão somente verificar se de fato recursos provenientes de corrupção da Petrobras foram ou não repassados para a campanha presidencial. Gilmar Mendes citou naquela sessão o avanço das investigações da Lava Jato para justificar os 5 meses que levou para apresentar o voto. Porque levei 5 meses para trazer esse pedido de vista. Por uma razão, a toda hora tinha que fazer atualizações em função dos fatos que se sobrepõem. Como já se disse, atribuindo-se ao ministro Teori, puxa-se uma pena e vem uma galinha na Lava Jato. A cada operação, novos fatos conexos com os fatos que estão aqui, como nós veremos. Tanto é que me vi obrigado a fazer várias atualizações do texto, para os quais vou chamar a atenção. Hoje, o relator disse que esse entendimento de 2015 validaria a inclusão de novas provas ao processo. Mesmo sem considerar tais provas, o julgamento no TSE segue, oficialmente indefinido. A defesa do presidente Michel Temer declarou que segue confiante na improcedência das ações e que o relator foi buscar situações que não são objeto do processo. O advogado de Dilma Rousseff declarou que já está comprovado que Mônica Moura e João Santana mentiram ao TSE e que deverão ser processados por falso testemunho.